Nesta aula iremos abordar a manipulação avançada de dados utilizando o R. Aqui o escopo da nossa aula. Primeiramente eu vou apresentar uma pequena introdução para vocês, para contextualizar por que a gente está aprendendo essas funções mais avançadas. Depois eu vou apresentar duas funções para vocês que eu acho que são funções bem interessantes para vocês estarem manipulando os dados, que consiste do Mesh e também do Aggregate. Em seguida eu vou apresentar dois pacotes para vocês. Esses pacotes são largamente utilizados também para manipulação de dados, que é o pacote Deploy e também o pacote Tide. Então vamos lá, vamos entender como é que funcionam esses pacotes e essas funções. Mas antes de começar a apresentar para vocês essas funções, eu só queria ressaltar aqui para vocês que nesta aula iremos cobrir funções avançadas para a manipulação de dados. Mas por que a gente está aprendendo essas funções avançadas? É porque, veja, as funções que a gente aprendeu anteriormente, elas são funções que vocês, de certa forma, poderiam fazer coisas semelhantes ao que vocês podem fazer com essas funções que eu vou apresentar aqui para vocês. Só que essas funções que eu estou apresentando hoje para vocês são funções mais intuitivas e mais eficientes. Lembrando que quando vocês trabalham com muitos dados, é importante que vocês tenham funções eficientes, porque às vezes demora bastante. E uma vez que vocês estão utilizando funções mais eficientes e mais intuitivas, vai facilitar bastante o trabalho de vocês de manipulação de dados. Então, nessa aula, iremos estar trabalhando com essas funções que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, como é o caso do Mesh, do Aggregate e outras funções dos pacotes Deploy e também do pacote Tide. Vamos começar com essa função, o Mesh. Então, essa função Mesh é muito importante. Quando você tem duas tabelas, às vezes você precisa fazer a mesclagem dessas duas tabelas. E uma forma de você fazer a mesclagem dessas tabelas é utilizando essa função Mesh. Mas para a gente entender um pouco melhor, eu vou apresentar um exemplo para vocês. E aí, à medida que eu for mostrando o exemplo, a gente vai entendendo como é que se dá toda essa questão da mesclagem. No exemplo aqui eu tenho o seguinte. Imagine que você conduziu um estudo em que 5 participantes receberam uma pontuação de 1 a 5 em uma tarefa de avaliação de riscos. Podemos então representar os dados em um data frame chamado de risco survey, que é justamente esse data frame aqui. Então eu tenho uma variável que eu chamei de risco.survey, essa variável é do tipo data frame, e aí eu tenho duas colunas, ou seja, eu tenho duas variáveis, que é o ID dos participantes, que é essa daqui, e eu também tenho aqui justamente a tarefa de avaliação de risco, que aqui eu tenho os valores relacionados a essa tarefa. Agora, imagine que em um segundo estudo, você fez os participantes completarem uma pesquisa sobre o nível de felicidade em uma escala de 0 a 100. Então, numa outra etapa, você solicitou aos participantes que preenchessem o seu nível de felicidade em uma escala de 0 a 100. E com isso, a gente tem esse outro data frame aqui, que é o que a gente chama de felicidade.survey. E aí, de forma semelhante, eu continuo tendo aqui o ID dos participantes. Esse ID aqui é igual ao ID da tabela anterior que eu mostrei para vocês, só que nesse caso aqui, agora eu tenho essa outra coluna que é feli.score. Então veja, a ideia aqui agora é que a gente tem duas tabelas, só que para eu poder fazer análise combinada desses valores, eu preciso mesclar essas duas tabelas. E para eu poder fazer essa mesclagem dessas tabelas, eu preciso utilizar essa função aqui, que é a função Mesh. E essa função Mesh, ela recebe um conjunto de argumentos. Primeiramente, eu tenho esses dois argumentos aqui, que é o x e o y, que são os dois data frames que eu vou fazer a mesclagem. Depois, eu tenho o by. O by vai definir exatamente quais são as colunas desses dois data frames que eu vou estar fazendo a mesclagem. E, por fim, eu tenho esse outro argumento, que é o all. O all nada mais é do que um argumento lógico que vai receber true ou false. Se receber true, significa que quando for feita a mesclagem, se tiver alguma linha que não foi feita a mesclagem, essa linha ainda vai ser colocada no resultado. Se você colocar o all como false, então não será incluída essa linha caso não haja a mesclagem de todas as linhas. Mas o que é importante aqui eu ressaltar para vocês, pessoal, é que esse by é o argumento mais importante, que é ele que vai definir quais são as colunas que serão mescladas, e é importante que essas colunas elas tenham identificadores únicos, porque se não tiver identificadores únicos, se torna praticamente impossível de você fazer uma mesclagem de forma adequada. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, considerando aquelas duas tabelas que eu mostrei para vocês. Aqui eu estou dizendo que o resultado da mesclagem vai ser adicionado a essa variável que eu chamei de combinado.survey.
Aqui eu tenho minha função merge, e na minha função merge eu estou passando x, estou passando y. Veja que o x aqui é justamente a primeira tabela, que eu chamei de risco survey. O y é justamente a outra tabela, que eu chamei de felicidade.survey. E aí eu estou definindo como é que as duas tabelas elas vão ser mescladas. Então veja que nesse caso aqui, elas vão ser mescladas pela coluna chamada de id.part. O que é que significa isso? Vai ser mesclada justamente pela coluna do ID dos participantes. Então vai pegar justamente as duas tabelas e vai verificar as duas tabelas que possuem o mesmo ID, e aí vai ser feita a mesclagem. Mas é importante que vocês percebam aqui que eu coloquei all igual a true. Então se não houvesse por acaso alguma combinação correta entre essas duas tabelas, ou seja, se não houvesse uma combinação entre a primeira e a segunda tabela, mesmo assim seria colocado no resultado essas linhas que não foram combinadas. E aí, ó, depois que eu rodar esse comando aqui, vai aqui estar o meu resultado. Então veja que nesse caso aqui foi feita a combinação das minhas duas tabelas e eu fiz o merge através justamente do ID dos participantes. Vamos falar um pouco mais sobre a função merge. Então, pessoal, a ideia básica aqui é que você tem duas tabelas e que você quer fazer a junção dessas duas tabelas. Por quê? Porque quando você faz a junção é mais fácil de você conseguir trabalhar. E aí uma coisa importante é que para você fazer essa junção, você precisa ter colunas únicas nas duas tabelas. Se a gente olhar o exemplo anterior que eu mostrei para vocês, então nesse risco survey, eu tenho essa coluna aqui de ID participante como sendo uma coluna única. Mesma coisa aqui para esse outro data frame, que é felicidade.survey. Nesse caso aqui, a gente tem uma coluna única, que também é o ID participante. E aí a ideia do merge é justamente a gente combinar essas duas tabelas através dessas colunas, dado que elas possuem identificadores únicos. E para isso a gente pode utilizar essa função merge aqui, como vocês podem ver. E aí, nessa função merge, basta eu passar as duas tabelas. Aí eu estou passando aqui no x a primeira tabela, no y a segunda tabela. E aqui é o principal argumento que eu vou dizer quais são as colunas que eu vou fazer o merge. E nesse caso aqui específico, eu estou dizendo que eu vou estar fazendo o merge dessa coluna id.part, que é ID participante, que é o ID do participante. E aí eu vou pegar essas duas tabelas e vou fazer essa junção, ou seja, vai haver a sobreposição onde você tiver elementos iguais das duas tabelas para essa coluna. E aí, por fim, você vai ter uma única tabela. Mas o que é importante aqui também eu ressaltar esse outro argumento, o all, que eu estou dizendo que é igual a true. Mas veja que quando você faz a junção de tabelas, pode ser que a observação de uma tabela não bata com a observação de uma outra tabela. E aí eu tenho que decidir se eu vou querer manter essa linha ou se eu não vou querer manter essa linha. E aí através desse all que você definir. Se você botar true, significa que você vai manter as linhas mesmo que elas não batam entre si, entre as duas tabelas quando você for fazer o merge. Se você botar false, essas linhas não são incluídas no resultado final. Então vamos rodar para a gente ver como é que fica. Então, vou rodar aqui, primeiro risco survey, rodei. Veja que aqui eu tenho justamente a minha tabela. E aqui eu tenho o ID participante, e aí eu tenho a outra coluna. Nesse caso aqui também, a outra tabela, vou aqui verificar ela. De forma semelhante, eu tenho aqui ID participante, e aqui eu tenho uma outra coluna. Só que o que a gente está interessado é justamente em fazer a junção dessas colunas de ID, porque são colunas que têm identificadores únicos. E aí, aqui eu vou rodar o merge. E aí, quando eu rodar o merge, vamos aqui verificar que eu estou atribuindo o resultado desse merge a essa variável que eu chamei de combinado.survey. E aí, se eu olhar aqui, ó, veja que foi adicionado. Só que nesse caso aqui específico, eu coloquei uma linha a mais aqui. Então, no exemplo que eu mostrei para vocês no slide, não tem essa linha aqui, que é justamente esse 30 aqui. Eu quis colocar aqui de propósito para que vocês pudessem ver. Então, veja, se não houver um match entre as duas colunas de ID, o que acontece? Como eu coloquei o all igual a true, então vai trazer a linha que não houve match. Então é importante que vocês percebam isso, como é que funciona. E aí no caso onde não existe, né, justamente o identificador para bater, o que é que o R faz? O R coloca NA. Outra coisa, pessoal, que é importante aqui eu ressaltar para vocês é que às vezes as colunas elas podem ter nomes diferentes.
E aí como é que você faz para poder fazer essa junção? Muda um pouquinho. Então vamos supor aqui que nesse caso agora a gente tem ID participante 1 e aqui a gente tem ID participante 2. Rodei aqui. E aí veja que nesse caso aqui eu não vou conseguir mais utilizar apenas um único nome, porque os nomes são diferentes. E aí como é que a gente faz nesse caso? Nesse caso específico a gente tem que colocar um outro argumento. Veja, no caso do x, que é essa primeira tabela, eu vou colocar by.x e aí eu vou botar o nome que eu vou utilizar para fazer a combinação com a outra tabela. Então nesse caso aqui é o ID parte 1. E aí, de forma semelhante, agora eu vou botar o by.y. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo quais são as colunas tanto de x aqui quanto de y que eu vou fazer o merge. Coloquei 2 aqui e aqui eu vou chamar de combinado survey 2. E aí, ó, quando eu rodar aqui, veja que aqui eu vou ter aqui o meu novo resultado e funcionou de forma semelhante. Mas eu só quero que vocês percebam que se o nome da coluna for diferente, aí você tem que mudar um pouquinho aqui o merge. Você tem que utilizar esses argumentos, que é o by.x e o by.y.